Meus irmãos, quando eu assumi essa igreja em 2019, 7 anos atrás, a minha cabeça ela estava fervilhante. Eu tinha uma quantidade de dúvidas que eu não saberia enumerar todas a vocês aqui. Será que eu vou conseguir? O que eu vou fazer? Como que eu vou começar isso? Será que eu consigo? Será que eu não vou estragar tudo? Será que eu não vou bagunçar tudo? E é interessante o quanto nós acabamos olhando para uma missão que é dada por Deus e acreditamos que ela depende de nós. É interessante o quanto, por vezes, nós olhamos para algo que o Senhor nos deu em mãos e nós acreditamos que isso depende de mim ou depende de você. Quando deveríamos ter a certeza de que se Deus começou a sua boa obra, Ele terminará, porque é isto que a sua palavra diz. Ele vai guiar, Ele vai comandar tudo. No entanto, isso não significa que nós não participamos desta obra, é por isso que Ele nos chama para participar de tudo isso. E aquele momento, quando eu assumo a igreja 7 anos atrás, era um novo começo para a então, naquele momento, a igreja semear. Mas uma coisa estava muito clara no meu coração naquele momento. Nós precisamos voltar ao Evangelho. E não porque nós estávamos nos desviando dele, não porque tínhamos saído do Evangelho, mas porque nós precisávamos retornar e nos firmar ainda mais nele. Porque é a base central da nossa fé é o Evangelho, é a palavra que salva e que liberta. Nós precisávamos estar com a nossa rocha inabalável, firmada no Senhor. Por isso, por conta desta identificação, de eu ter olhado e sentido essa necessidade, eu cheguei a um momento de decidir que nós precisávamos começar uma exposição em Romanos. Pois eu cria e ainda creio que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais completa do ponto de vista de exposição do Evangelho que nós temos no Novo Testamento. Tá? Na minha Bíblia Sagrada como um todo, se é que eu posso dizer assim. Naquele momento de nova fase, era necessário retornar essas bases e firmá-las ainda mais. Hoje, nós vivemos um momento similar, uma mudança recente que nós tivemos. Não tão disruptivo quanto antes. Normalmente, mudanças de liderança são mais, como é que eu posso dizer? Não traumáticas, mas tem mais seus percalços, né, seus problemas que precisam ser sanados. Mas, no fim das contas, voltar ao Evangelho continua e continuará sendo para sempre a nossa missão. Todo tempo, voltar e lembrar daquilo que nós fomos chamados para pregar e daquilo que nós fomos chamados para viver, para nos firmarmos cada vez mais nele. Hoje, nós vamos fazer a mesma coisa, o que fizemos há 7 anos atrás. No entanto, não faremos hoje na carta de Paulo aos Romanos. Nós iremos para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é uma carta que ela é apaixonada. Eu acho que essa é talvez a palavra mais interessante para descrever a segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma carta apaixonada de um apóstolo que está no fim da sua vida, prestes a ser morto. Como o texto que nós lemos diz. Ele diz, eu já estou sendo derramado, a minha vida já está prestes a ir, como oferta de bebida. O tempo da minha partida está próximo. Essas são, com quase toda certeza, as últimas palavras escritas de Paulo. Nós temos diante de nós, possivelmente, o testamento de Paulo. A segunda carta de Paulo a Timóteo pode funcionar para nós como um testamento, onde um apóstolo apaixonado pelo Evangelho deixa escrito, deixa registrado o seu último desejo. Este último desejo, essa vontade que pulsa no coração de Paulo naquele momento, é o centro da exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós veremos, e é isto que eu quero resgatar aqui. Eu, Pedro, não estou morrendo, essas não serão as minhas últimas palavras, pelo menos assim espero, mas de todo o coração, eu acredito que o que Paulo diz nos versículos acima, que nós já acabamos de ler, capítulo 4, versículos 6 a 8,
São os versículos que todos nós cristãos devemos buscar com diligência e incessantemente poder ser capazes de dizer no fim das nossas vidas. No nosso leito de morte, nós precisamos ser capazes de olhar ao céu e dizer, como Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora eu tenho convicção de que está guardada para mim a coroa da justiça. Será que hoje você poderia dizer isso? Se hoje fosse seu último dia, se hoje você estivesse em seu leito de morte, você poderia olhar ao céu e dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não se preocupe, se a resposta é não, Deus tem misericórdia de todos nós. Mas isso não significa que não devemos lutar para chegar neste ponto. E é por causa disso que nós iniciamos esta série hoje. Nós seguiremos aqui, como sempre faço, nas séries que são de exposição contínua, nós seguiremos a ordem da carta, capítulo 1, 2, 3 e 4. No entanto, hoje, eu quero fazer um sermão introdutório, onde nós olharemos para o contexto que se estabelece nesta carta, e tudo aquilo que guia o pano de fundo daquilo que nós veremos daqui em diante. Para isso, eu preciso que nós entendamos aqui o contexto principal, e este contexto não poderia ser mais terrível, meus irmãos. Esse contexto não poderia ser mais aterrador. Nós temos o imperador romano Nero, provavelmente um dos mais terríveis que já ocupou aquele trono. E ele estava bastante empenhado, se é que eu posso dizer, em acabar com todas as sociedades secretas. Sociedades secretas para um imperador no Império Romano significam insurgência. Pessoas que podem se revoltar contra ele e assim tirá-lo do trono. E, portanto, ele fez da sua vida uma caçada contra todas as sociedades secretas. E, obviamente, que não entendendo como funciona o cristianismo e nem aquilo que nós cremos, ele classificou o cristianismo como uma sociedade secreta. E assim começa a sua cruzada contra os cristãos. Muitos ali já haviam abandonado a fé. Nós vemos no capítulo 1, versículo 15 de 2 Timóteo, Paulo dizer: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. Para você que não sabe, a província da Ásia é onde nós tínhamos boa parte das igrejas que Paulo plantou. Isso significa que neste momento Paulo olha para trás e vê várias igrejas debandando. Muitas. Nós temos várias registradas na Bíblia Sagrada. Nós temos a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, de Filipe, de Gálatas. Mas com toda certeza haviam muitas outras que foram plantadas por Paulo em alguns outros lugares. E ele diz para Timóteo: Timóteo, muitos da província da Ásia, quase todos, me abandonaram, me deixaram aqui para morrer, dentre os quais estão Fígelo e Hermógenes. São personagens que a gente tem muito pouca informação sobre eles, tanto histórica quanto bíblica. Alguns historiadores dizem que o cristianismo neste momento tremia nas suas bases, à beira da aniquilação. Graças a Deus eles estavam muito errados, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Paulo, meus irmãos, estava preso. E aqui é preciso fazer uma grande distinção. Na Bíblia Sagrada nós temos o registro de duas prisões de Paulo. A primeira prisão é uma prisão quase domiciliar, como se ele estivesse numa casa, numa hospedagem qualquer, e com uma tornozeleira eletrônica, como hoje. Só que na época não era eletrônica, né? Era uma corrente. Mas só que ele tinha liberdade para receber visitas, para enviar cartas, para conversar com pessoas, às vezes até sair acompanhado, inclusive, pelos próprios guardas e comprar alguma coisa, comida, ser abastecido. Era uma prisão um tanto mais solta, se é que eu posso dizer assim, que é no momento onde, inclusive, nós estamos acompanhando na Bíblia 365, se você está seguindo toda a ordem. É quando Paulo passa 2 anos ali preso por não fazer nada, basicamente. Né? Se você leu, você acompanhou e sabe do que eu estou falando. Então ele está preso neste momento, nesse primeiro momento, de uma forma muito mais branda. Aqui, sob a perspectiva de Nero, como alguém que entende o cristianismo, como uma sociedade secreta, como insurgentes possíveis e potenciais, Paulo está preso, acorrentado, como um criminoso, com grilhões. Paulo está aqui numa masmorra,
As prisões romanas naquele momento, para presos muito perigosos, eram basicamente uma masmorra abaixo da terra, com um único furo no teto para a entrada de ar e luz. Muito pequeno, inclusive. E além de preso nisso, acorrentado também com grilhões. O capítulo 2, versículo 9 diz: pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como um criminoso. A prisão que Paulo estava aqui era terrível. Imaginem por um instante, você estar velho, com a cabeça branca, alguns aqui já se identificam com isso, usando correntes, aprisionado numa cela, sem ter cometido nenhum único crime. O único crime que você cometeu foi pregar a palavra de Deus. Para nós isso é muito distante, porque nós temos, graças a Deus, liberdade religiosa no nosso país, mas tente se colocar no lugar de Paulo neste momento, preso, acorrentado, com um único furo no teto, para receber ar e luz, simplesmente porque pregou a Cristo e este crucificado. Imagine a solidão que deveria ser estar preso num local como esse, provavelmente insalubre. Imagine como seria o tédio de passar dias e dias sem ter perspectiva de quando sairá, ou se sairá, e se vai sair, sairá vivo ou morto. Imagine a ansiedade e a depressão que estavam no coração e na mente de Paulo nesse momento. O frio e o abandono que viviam, como nós vimos no capítulo 1, versículo 15, onde ele diz que todos, ou muitos, da província da Ásia o abandonaram. Imagine, meus irmãos, já estar condenado à morte e esperando simplesmente o momento da sua execução, por amor a Cristo, simplesmente porque pregou a sua palavra. O que poderia estar passando na sua cabeça nesse momento? Pense por um segundo. Imagine você nessa mesma situação. O que estaria passando na sua cabeça neste momento? O que estaria rodando os seus pensamentos? O que estaria tirando o seu sono à noite? Eu não sei o que estaria passando na sua cabeça, mas eu sei o que estava passando na cabeça de Paulo, pois ele escreveu. O versículo 14 do capítulo 1 diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Diante da morte, da solidão, do sofrimento, do tédio, tudo mais que nós vimos aqui, a única preocupação de Paulo é quem vai espalhar, quem vai fazer o que eu fiz, quem vai assumir a minha missão de pregar o Evangelho, quem vai fazer o que eu fiz. A única preocupação de Paulo naquele momento era com a propagação do Evangelho. E por isso, ele se dispõe a escrever uma carta, a sua última carta escrita, o seu testamento, ao seu filho, seu amado filho, na fé, Timóteo. E diz: Timóteo, por favor, daqui a pouco eu já vou embora. Pega o meu bastão, faz aquilo que eu fiz. Não deixe isso morrer, porque isso aqui é muito maior que nós. O Evangelho é maior que eu. O Evangelho é maior do que você, Timóteo. Isso não pode cair. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. Eu estou morrendo. Eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Mas eu tenho certeza que a minha coroa está guardada. A tua, Timóteo, um dia vai chegar. Mas agora, o teu trabalho é assumir aquilo que eu fiz. Assume aquilo que eu fiz e prega a palavra. Quem vai fazer aquilo que eu fiz? O imperativo que Paulo traz aqui, guarda o bom depósito, ou seja, guarde o Evangelho. É o último desejo de um homem diante da sua morte, que só consegue pensar no futuro da propagação e da pregação do Evangelho. O amor do apóstolo Paulo pelo Evangelho é tão sublime ao ponto de, mesmo neste contexto terrível que nós vimos, a única preocupação que ele tem é com a propagação e a pregação do Evangelho. Que exemplo de amor a Deus e ao Evangelho é Paulo para nós, irmãos. Que exemplo. Quais são as nossas preocupações diárias, meus irmãos? Com o que você se preocupa todos os dias? A conta de energia está atrasada? Meu filho está doente? Minha mãe faleceu? Seja qual for o tamanho daquilo que você se preocupa, nada é mais importante do que o Evangelho. Absolutamente nada. Nem mesmo a sua própria vida. E é isso que nós aprendemos aqui com Paulo.
O que é mais importante, meus irmãos, em toda a sua vida? Algumas pessoas, muitos dizem que a vida passa diante dos seus olhos no momento da morte. Para Paulo, ele olha para trás e vê uma vida de pregação do Evangelho, uma vida de entrega pelo Evangelho. E a única coisa que ele consegue pensar é: isso não pode parar. Eu preciso passar isso para alguém. Guarda o bom depósito. Guarda o Evangelho acima de tudo. Guarda a mensagem da cruz. Mas como guardar este Evangelho? O que nós devemos fazer? E é importante que você tenha atenção aqui, porque tudo o que eu estou falando será o que nós vamos expor durante toda esta série. Esse aqui é um grande resumo, um grande pano de fundo. Como que eu vou guardar o bom depósito, Paulo? O que eu faço? Quem já assistiu aqui a série La Casa de Papel? Ou alguma que tem algum grande roubo aqui? Você sabe como é que acontece ali, né? Tem uma quantidade de níveis de segurança dentro daquele cofre inimaginável. Tem desde a segurança do pessoal até o tamanho das portas que é colocado ali. Sistema de segurança para caso tudo isso seja passado, tudo é inundado. Então o nível de segurança ali é absurdo. Por quê? Porque existem várias camadas de proteção ali com um único objetivo. Ninguém pode entrar, e se entrar não pode sair, não pode levar nada daqui. Nada do que está aqui pode ser tirado. Esse tesouro é valioso demais para que ele seja tirado daqui. Aqui reside, no caso da série, o tesouro daquela nação, o tesouro financeiro daquela nação. E nada podia ser tirado dali. Quando você pensa, por exemplo, em algo valioso que precisa ser guardado, provavelmente essa é a imagem que você tem na mente. Eu tenho algo que é muito importante para mim e eu preciso guardar com todas as forças. Se a gente quiser deixar um pouco mais metafórico, eu guardo com muita segurança a minha família. Nós guardamos com muita segurança a nossa família. A gente se preocupa de olhar as portas da casa, ver se está tudo trancado, de colocar, quem tem condições, colocar um sistema de segurança, porque ali é o seu tesouro. Você guarda para que ninguém consiga entrar e pegar aquilo. Este é o seu tesouro e por isso é o mais importante. Mas, meus irmãos, o reino de Deus, ele é o completo às avessas daquilo que nós pensamos normalmente. No reino de Deus, o maior deve ser o menor, o mestre é aquele que serve, e os últimos serão os primeiros. Dessa maneira, a mensagem do Evangelho também não deve ser guardada como um cofre. Ela não funciona desse jeito. Um tesouro bem guardado é aquele que ninguém tem acesso, mas o Evangelho não é qualquer tesouro. O Evangelho é a mensagem que salva e liberta. E, portanto, Paulo nos ensina, no capítulo 2, versículo 2, como guardar. Perceba que a palavra aqui é guardar. Como guardamos o bom depósito? 2 Timóteo 2,2 diz: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Como se guarda o bom depósito? Passando ele para frente. Como você guarda o Evangelho? Pregando a palavra. A maneira que você vai guardar a mensagem não é trancando ela dentro do seu coração, não é enterrando como na parábola dos talentos. A maneira pela qual você guarda o Evangelho é pregando a toda criatura. Ide, portanto, por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É assim que nós guardamos a mensagem da cruz. Nesse sentido, nós podemos trocar a palavra e deixar de chamá-la de depósito ou, por exemplo, de tesouro. Mas o Evangelho para nós ela é uma herança. Quem nunca viu, por exemplo, famílias que têm uma joia que é guardada de geração em geração, um anel que é passado de mãe para filha, de filha para outra filha, e aí por aí vai, e dura por 3, 4, 5 gerações na mesma família. Este, meus irmãos, é o Evangelho para nós. É o Evangelho que no nosso leito de morte nós podemos ser capazes de transmitir isto aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, à nossa família e dizer: toma, agora é a sua vez, minha filha, de guardar essa herança maravilhosa e valiosa que eu tenho. Essa herança que eu guardei durante toda a minha vida, com todo o meu coração e com toda a minha força. Agora eu já estou indo, é a sua vez de continuar guardando. O Evangelho, meus irmãos, é a nossa herança. Tudo isso se reforça no capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus,
que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Qual é o principal mandamento da segunda carta de Paulo a Timóteo? Guarde o bom depósito. Guarde o evangelho. Não esqueça disso. Guarde o bom depósito. Como isso é feito? Pregue a palavra. Pregue a palavra. A tempo e a fora de tempo. Transmita essa mensagem, passa para a próxima geração. Foi isso que Paulo fez, confiando essa mensagem a Timóteo. E agora ele diz: Timóteo, aquilo que eu estou te confiando, você também deve confiar aos outros. Você também deve confiar a outros homens fiéis e capazes de ensinar. O evangelho, meus irmãos, não é um cofre que ninguém pode entrar ou sair. O evangelho não é um diário de um adolescente, que ela guarda 7 chaves para que ninguém saiba os segredos que estão ali. O evangelho, meus irmãos, é a mensagem que liberta cativos, que alcança os cansados e os oprimidos, que salva aqueles que estavam mortos, assim como eu e como você. Como a Larissa leu no começo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nas nossas ofensas diante de Deus, e somos salvos pela graça, mediante a fé. Esta é a mensagem que todos precisam saber, e é assim que você guarda o evangelho. É desta maneira que você guarda o bom depósito. Essa mensagem não pode ficar trancada. Essa mensagem não pode ficar travada. Capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Timóteo, eu estou preso, eu vou morrer. A minha vida já está entregue pelo evangelho. Eu estou aqui, eu não posso sair, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não pode estar presa. A mensagem do evangelho é maior do que Paulo, é maior do que Timóteo, é maior do que eu e é maior do que você. E ela não está aprisionada. Ela deve alcançar o máximo de pessoas possível. Nós somos os responsáveis por fazer isso, por guardar a mensagem, e fazemos isso transmitindo uns para os outros, até que Ele venha. Esse, meus irmãos, é o centro da mensagem de 2 Timóteo. Eu já estou morrendo. Você vai sofrer um dia também pelo evangelho, Timóteo. Você também vai morrer. Mas o evangelho não pode morrer. Você não pode deixar a mensagem de Deus morrer. Você não pode deixar com que isso passe. No entanto, transmitir o evangelho não é e nunca será uma tarefa fácil. Paulo exorta Timóteo no capítulo 3, versículos 14 a 15. Ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Alguns versículos antes, Paulo faz uma lista de como seriam os últimos tempos. Ele diz: nos últimos tempos haveriam pessoas que são caluniadores, desobedientes aos pais, eles amam muito mais a eles do que a Deus, e tantas outras, uma lista enorme de coisas ruins, que Paulo diz assim: olha, é isso que você vai enfrentar, Timóteo. É essa dificuldade, é este problema que você vai enfrentar. Você vai estar diante de uma sociedade, você vai estar diante de um povo, de pessoas que não se importam com esta mensagem. Você vai estar diante de pessoas que não querem ouvir esta mensagem. Mas ainda assim, Timóteo, mantenha-se firme. Estes últimos dias, meus irmãos, a qual Paulo se refere, são os nossos dias. Os dias que estão compreendidos entre a morte de Cristo e a sua segunda vinda. Perdão, entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. São os nossos dias. É os dias onde nós vemos o amor de muitos esfriando. Onde nós vemos pessoas e situações em jornais, na televisão, na internet, em todos os lugares, das quais nós olhamos e perguntamos: Senhor, onde está o amor das pessoas?
vemos coisas terríveis. Eu lembro que no meu tempo de faculdade, eu não fui um bom cristão. Eu não me meti com drogas, eu não bebi que nem um maluco, eu não fiz nada desse tipo. Não me meti com várias mulheres, até porque eu já estava namorando com a minha esposa, né? Então não podia. Mas, meus irmãos, eu também não demonstrava a firmeza que era necessária. Eu não mantive firme e testemunho isso com muita tristeza. Eu era volátil, tive muitas dúvidas durante o meu período de faculdade. Para mim, aquela faculdade ela foi um microcosmos, um exemplo de como seria o mundo, como é o mundo lá fora. É cheio de pessoas que buscam satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades de várias formas. Mas nós recebemos aquilo que Paulo recebe, que Paulo passa a Timóteo, a ordem que Paulo dá a Timóteo. Perceba que o texto que nós lemos aqui, os versículos 13 e 14, ele dizem: quanto a você, Timóteo. Ou seja, você tem que ser o oposto. Você está vendo tudo aquilo que eu acabei de listar? Maledicentes, desobedientes aos pais, que só querem saber dos seus próprios desejos. Timóteo, você não pode ser assim. A ideia é a contraposição evidente. Eles fazem isso, mas você não pode fazer desse jeito. Você tem que ser diferente. Eles são libertinos, mas você precisa ser controlado. Eles são fofoqueiros, mas você não pode ser assim. Você precisa segurar a sua língua. Eles são bêbados, descontrolados com o álcool, mas você não pode ser assim. Você precisa ser temperante. Você precisa ter domínio próprio. Timóteo, você não pode ser como eles. Quanto a você, não seja assim. Guarda a mensagem que você recebeu, o bom depósito. Guardar este bom depósito é mais que saber as palavras. É mais do que você simplesmente saber dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele morreu para que nós sejamos salvos pela graça, mediante a fé. Glória a Deus se você sabe de tudo isso. Mas saber o que dizer é só um pedaço de guardar o Evangelho. Saber o que falar é só uma parte de guardar o Evangelho. Entender a palavra é só uma parte de guardar o Evangelho. Guardar o bom depósito também coloca a transmissão desse Evangelho, como nós vimos anteriormente, mas também a vida do Evangelho, a firmeza do seu proceder, do seu caminhar, se manter fiel, mesmo quando todos ao redor não são fiéis. Se manter fiel ao Evangelho, mesmo quando você está num ambiente onde todos ali não estão sendo fiéis. No meu caso, na faculdade, o meu trabalho ali era me manter fiel, me manter firme. Infelizmente, não foi o que eu consegui fazer, mas felizmente a graça de Deus me alcançou e me trouxe de volta. Da mesma maneira você, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, quando todos estão indo para uma direção que você sabe que é distante de Deus, quanto a você, Timóteo, quanto a você, Vitor, quanto a você, Henrique, quanto a você, Heloísa, você não deve ser assim. Você não deve ser igual a eles. Você não deve ser igual ao mundo. Por fim, meus irmãos, Paulo termina com a frase mais bela desta carta para mim. Uma frase que eu tenho dificuldade de conseguir lê-la sem me emocionar. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que palavras lindas, irmãos, mas que palavras difíceis. Que palavras difíceis de dizer. Paulo olha para trás, vê todo o sofrimento que passou, todas as vezes em que ele foi maltratado, quase apedrejado, todas as vezes que ele fugiu de cidades porque queriam matá-lo, todas as vezes que ele viu pessoas se entregando a Jesus pela sua pregação, todas as igrejas que ele plantou, ele olha toda a sua vida que ele entregou para Cristo, toda a dor que ele passou, e em paz, ele pode dizer: eu combati o bom combate. Depois de tudo isso, eu tenho certeza que eu combati um bom combate. Eu tenho certeza que eu posso olhar para trás, para a minha vida, e dizer: Senhor, me recebe, porque eu sei que a minha coroa está guardada. Se hoje fosse, eu repito a pergunta, se hoje fosse o seu último dia, você pode dizer essas palavras, irmãos? Você guardou o bom depósito até hoje?
Você transmitiu o evangelho ao mundo, aos seus amigos, aos seus filhos e à sua família, através das suas palavras e das suas ações. Você se manteve fiel no momento onde todos não estavam sendo. Você viveu o evangelho de forma fiel, sem se misturar com o fermento do mundo, mantendo irrepreensível o seu testemunho. Você pode olhar para trás e dizer: combati o bom combate. Alguns olham para essas palavras de Paulo como arrogância. Vem um apóstolo arrogante dizendo: eu tenho certeza que eu fui bem. Meus irmãos, que absurdo maior não poderia ser isto. Eu olho para o apóstolo Paulo não com arrogância, mas com humildade. A humildade de alguém que não comemora por ter vencido, mas por ter chegado até o fim. Você percebe que Paulo ele não diz: combati o bom combate e consegui a vitória. Ele diz: combati o bom combate e eu consegui acabar. Eu consegui chegar até o final. Eu consegui terminar o que eu tinha que fazer. Não é que eu fui vitorioso, ou que eu fui glorioso, ou que eu fiz coisas incríveis para Deus. Não, eu consegui simplesmente obedecer. Eu consegui simplesmente fazer o que Ele me mandou. Eu consegui, parafraseando aqui as palavras do próprio Cristo, eu consegui minimamente ser um servo inútil. Eu combati o bom combate, e no fim eu consegui ser somente e simplesmente um servo inútil. Porque eu fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu vejo a humildade, meus irmãos, em Paulo, de um cristão que sabe que a vitória não é dele, mas de Cristo. E ele é instrumento nas mãos de Cristo. Eu vejo a humildade, meu irmão, de alguém que diz: Senhor, eu fiz o que você pediu, eu vivi para ti, me recebe agora como oferta derramada. Eu ofereci a minha vida para ti, me recebe agora, por favor. Meus irmãos, eu vejo aqui no apóstolo Paulo alguém que vê o seu trabalho terminado, mas que sabe que a guarda do bom depósito só terminará no dia da volta de Cristo Jesus. Ele sabe que a sua missão já acabou, mas a missão da igreja continua. A missão da igreja de guardar o bom depósito continua até o dia da vinda de Cristo Jesus. E por isso ele vira para Timóteo e diz: Timóteo, prega a palavra. Prega. Fala deste amor. Do mesmo amor que me salvou a caminho de Damasco. Do mesmo amor que te encontrou no meio da tua família, que você aprendeu da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice. O mesmo amor que alcançou todos os nossos irmãos. Prega este amor, não deixa que isto morra, porque a mensagem do evangelho é maior do que eu e é maior do que você, Timóteo. Faz aquilo que eu fiz, prega a palavra. Você consegue novamente. Pergunte se você consegue dizer estas palavras, meus irmãos. Não. Então é isso que você deve buscar incansavelmente. É isso que você deve dizer todos os dias para si mesmo. É olhar no espelho e dizer: se hoje fosse meu último dia, eu posso dizer que combati um bom combate. Eu posso dizer que guardei a carreira. Eu posso dizer que guardei a fé. Eu posso dizer que a coroa da justiça está me esperando. Se não, então eu preciso trabalhar mais. Eu preciso trabalhar mais para o Senhor. Eu preciso pregar mais a palavra. Eu preciso ensinar mais os meus filhos. Eu preciso dar mais testemunho. Eu preciso me manter firme às palavras da verdade e à palavra da justiça. Meu irmão, talvez seja difícil para você fazer como Paulo, virar para o seu irmão que está do seu lado e dizer: meu irmão, você pode me seguir, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas é isso que a palavra nos pede. Paulo vira para Timóteo e diz: Timóteo, olha para mim. Eu vejo muitos dizendo assim: meu irmão, não olhe para mim, olhe para Cristo. Sim, olhe para Cristo. Mas o seu trabalho, meu irmão, é ser uma expressão de Cristo nesta terra. O meu trabalho é ser uma expressão, uma imagem de Cristo nesta terra. E eu preciso poder olhar para o meu irmão e dizer assim: meu irmão, eu sou falho e eu sou pecador. Como muitas vezes Paulo diz: o pior de todos, o maior pecador de todos.
Mas o mesmo Paulo que diz, eu sou o maior pecador de todos, é o mesmo que vira para Timóteo e diz, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu fiz o melhor que eu pude. Você pode me usar como exemplo. Não 100%, eu sei que eu errei. Mas tudo aquilo que eu pude eu fiz. Então pode olhar para mim. Quem dera, meus irmãos, todos nós pudéssemos olhar no nosso leito de morte, para o nosso lado, e dizer para o meu irmão, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quem dera possamos falar isso. Que o Senhor nos reforce todos os dias. Meu objetivo, meus irmãos, com esta série, que nós iniciamos hoje, é convocar vocês, como igreja do Senhor, a guardar este bom depósito, a manter a mensagem e a chama do Evangelho viva em nossos corações. É transmitir esse Evangelho a todos quanto pudermos. É viver este Evangelho, mantendo os nossos testemunhos ilibados, mantendo nossos testemunhos irrepreensíveis diante de Deus, para que no fim de tudo, nós possamos dizer como Paulo fala a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, perceba, Ele é justo, e Ele tem separado. Se Ele é justo e separou esta coroa para mim, é porque Ele tem sido justo comigo, em me dar esta coroa. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o que amam a sua vinda. Meus irmãos, se hoje você não pode dizer essas palavras, então volte para sua casa hoje, coloque seu joelho no chão e busque, Senhor, me ajuda todos os dias, colocar mais um pouquinho, crescer mais um pouquinho, para que tão logo seja possível, eu possa olhar e dizer, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, pela graça do Senhor Jesus. Amém.